Pessoal, vamos lá então. Vamos continuar lá a nossa aula da semana passada. A gente estava tratando aqui de assuntos relacionados ao núcleo, né? A gente vai dar sequência aqui a partir daquilo que nós começamos a ver na semana passada. E, se der tempo aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho de divisão celular também, tá? O que nós entendemos por mitose, o que nós entendemos por meiose, que é uma matéria bastante fácil. Aí na apostila de vocês estão na página 64, para vocês acompanharem aí na apostila, página 64. A gente já ir caminhando para o fim aí, dessa parte aí da citologia. Aí você vai ter então aqui, olha, agora para vocês enxergarem, eu anotei, fiz algumas anotações na aula passada, para vocês terem uma condição de enxergar melhor o que eu falei, quais são os principais componentes do núcleo, tá? Quais são os componentes que estão presentes aqui no núcleo. Então, a primeira coisa que nós vimos na aula passada é que esse núcleo das células eucarióticas, eles apresentam aqui uma situação bastante interessante. Que situação é essa? Então, eles já têm, então, essa membrana de revestimento, tá? Essa membrana é conhecida como carioteca. Ah, Zé, mas como ela é conhecida como carioteca, tá? Então, agora o núcleo, ele fica definido em relação ao citoplasma. Sim. Ah, então agora, Zé, ele tem esse envelope em volta dele. Exato, tem esse envelope em volta. Ah, Zé, se ele tem esse envelope em volta, como é que as substâncias passam? Esse envelope, ele é impermeável? Não. Semana passada eu falei para vocês que esse envelope, ele apresenta, tá, uma série de pontes citoplasmáticas. O que é isso, Zé? Essas pontes aqui, ó, são esses pontinhos que você está vendo aqui, que são uma espécie de poros ou orifícios que permitem o intercâmbio de substâncias que estão, tá, no citosol aqui, ó, na região onde fica o morfoplasma, onde estão distribuídos os demais componentes citoplasmáticos, tá? Além dessa situação, você tem ainda o citosol, que é o componente aquoso da célula, né? Componente formado basicamente por água, tá? Então, você tem intercâmbio aqui? Tem. O núcleo, ele é hidratado? Sim. Aqui dentro, Zé, do núcleo, eu vou ter o que a gente chama de nucleoplasma. Vou ter. O nucleoplasma nada mais é do que o citoplasma do núcleo, tá? Então, veja você. Então, aqui dentro, há intercâmbio com todo o processo que está acontecendo lá fora da célula, ou fora do núcleo da célula. E aqui também a gente destaca um detalhe, né, bastante interessante, tá? Que aqui, ó, você vai ter aqueles ribossomos, dá para você ver aqui, ó, os ribossomos conjugados, a partir das membranas aqui do núcleo e a partir do retículo endoplasmático, você tem a associação direta aqui, ó, com a síntese de proteína daquilo que está acontecendo no núcleo celular e das proteínas que são produzidas para os componentes celulares, tá, convencionais. Então, é bem tranquilo quando você se depara com o núcleo da célula. E, além disso, Zé, agora eu estou vendo aqui, ó, o que esses fios aqui, parecem novelos de linha que estão aqui, Zé, eles representam o quê? Aqui você tem, então, a representação, tá, da cromatina. Zé, o que seria essa cromatina? Bom, essa cromatina aqui, ó, na verdade, são filamentos de DNA, formados por grandes filamentos de DNA. Ah, então aqui, Zé, nesses grandes filamentos de DNA, você tem proteínas, como as estonas, etc, tal. Sim, eu tenho proteínas, tá? E outra coisa, nesses filamentos de DNA, é que você vai carregar a sua hereditariedade, as características que diz respeito à sua pessoa, que diz respeito, tá? A herança genética que você recebeu dos seus pais. Então, você tem as características, que são uma fusão de características, tanto do seu pai quanto da sua mãe. Então, na verdade, o material genético,
ele fica no interior do núcleo, só que ele não fica no núcleo do núcleo, entendeu? Porque esse nucleolo aqui, ó, que algumas células ele pode estar ausente, você vai ter aquilo que nós chamamos de núcleo do núcleo. E é nesse nucleolo aqui que você vai ter o material genético, tá? Delimitando toda a parte externa aqui, ó, que é a cromatina. E no nucleolo, tá? Dentro dele, que você tem, na verdade, é o RNA ribossômico que manda o comando para a síntese de proteínas pelos ribossomos, tá? A partir do retículo endoplasmático rugoso. Então você tem essa situação toda aqui, tá? Que é tranquila, e tudo isso aqui também, ó, do cromatina, etc, tal. Então, ela está numa espécie de uma matriz aquosa aqui, tá? No nucleoplasma, ou matriz que a gente chama de matriz nuclear. Então, Zé, deixa eu entender. O núcleo, você disse para a gente na aula passada, é como se ele fosse uma CPU, né? É, como se ele fosse uma CPU do computador mesmo. Então, no núcleo ali, ó, você vai ter o comando de todos os eventos que ocorrem na célula, tá? Ele é aquele processador, vamos chamar assim. Ele é o processador da CPU. Ele que determina o que vai acontecer. Ah, vai ter síntese proteica? Quem está envolvido? Nucleolo, o RNA ribossômico que vai estimular, então, tá? Os ribossomos na síntese proteica. Ah, Zé, vai ter divisão celular, que é a próxima aula que a gente vai falar. Então, divisão celular, ainda na aula de hoje, talvez, divisão celular, mitose e meiose. Quem que comanda a divisão celular? É o núcleo da célula, tá? Então, o núcleo é o processador da CPU. Agora, olhando aqui um pouquinho, ó, Zé, essa cromatina, esses fios enrolados aqui, ó, eles podem formar, então, estão todos espiralados, tudo enrolado. Eles podem formar aqui os filamentos que nós chamamos de cromossomos, a gente vai ver que sim, tá? Então, ó, aqui, ó, nos eucariontes, na célula eucarionte que apresenta, então, esse núcleo definido, você vai ter, então, o DNA derivado da cromatina, que, por sua vez, está diretamente relacionado aos cromossomos, tá? E no nosso caso, como eucariontes, estou falando do caso humano, mas, lógico, eu não estou me referindo só ao caso humano, nós estamos referindo aqui também aos mamíferos, de uma forma geral. No nosso caso, além dessa situação, nós temos aqui também, associados a esse DNA, nós vamos ter aqui essas proteínas que eu mencionei ali atrás, ó. São as histonas, tá? Ah, para que essas histonas, elas são importantes, Então, essas histonas, na verdade, estão diretamente relacionadas com a atividade que o DNA ele vai realizar no núcleo celular, tá? Não só na questão da transmissão das características genéticas e hereditárias, tá? Mas também na formação daquilo que nós chamamos aqui de nucleossomos e daquilo que nós chamamos também, tá? De cromossomos, tá certo? Então você vai entender que de acordo com a divisão celular, porque a célula está passando, você vai ter aqui uma divisão que pode ser uma divisão equacional, em que as células são multiplicadas, e nesse caso da divisão equacional, durante o ciclo celular, nós vamos chamar essa divisão equacional de mitose, tá? E quando você tem uma divisão reducional, a gente vai chamar dessa divisão reducional de meiose. Só lembrando vocês que a meiose ela é responsável pela formação dos gametas, tanto na região do saco escrotal do homem, a partir dos testículos, tá? Onde você vai ter a formação dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, quanto na região do ovário da mulher, tá? Uma vez por mês, na metade do ciclo menstrual, ela vai ter então a produção do ovócito, que é vulgarmente aí conhecido como óvulo, mas na verdade ele só recebe o nome de óvulo caso ele seja fecundado, tá? Então aí você vai ter aqui, ó, o que acontece com esse filamento de DNA,
e, a princípio, tá? Ele está nessa condição aqui de cromatina. Aí essa cromatina espiralada aqui, ó, você vai tirando os fios e a partir desses fios você vai formando esses filamentos de DNA. E um detalhe legal aqui, ó, aqui você tem o DNA, tá? Que está desespiralado, ó. E nós já vimos isso lá naquela estrutura lá atrás, na estrutura de Watson e Crick, né? E você tem essas duas fitas aqui, ó, e aqui você tem aquelas proteínas nitrogenadas que estabelecem a conexão. E além dessas proteínas nitrogenadas que estabelecem essa conexão, adenina, citosina, tá? Timina, você tem várias proteínas aqui que estão diretamente, guanina, que estão diretamente conjugadas. Além dessas proteínas aqui, ó, os filamentos de DNA, eles apresentam aqui, ó, essas bolinhas centrais, que são as proteínas que nós acabamos de falar, que são as proteínas que nós chamamos de histonas, tá? Então, ó, quando você tem essa associação do DNA com essas proteínas histonas, e na verdade o nosso DNA corpóreo, dos mamíferos, etc., tal, dos animais eucarióticos que apresentam já um núcleo definido, eles apresentam essa condição aqui, ó, natural. Essa associação, ela é totalmente natural, tá? E a partir dessa associação dos nucleossomos, você vai formando aqui, ó, um condensado de nucleossomos, que você está vendo aqui, ó, que vai dar origem, então, tá? Às estruturas que nós chamamos de cromossomos. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que na espécie humana nós temos 46 cromossomos, 23 cromossomos herdados da nossa mãe e 23 cromossomos herdados do nosso pai. Então aqui, ó, você já tem essa estrutura aqui, ó, que é o cromossomo. Aí você perguntaria assim: "Nossa, Zé, mas eu tenho 23 com 23, 46". Uma coisa que você não pode esquecer, tá? É como que você vai ter, então, as suas características. Bom, um desses cromossomos, desses 23 do pai, ele é um cromossomo sexual, lembra que eu falei com vocês? Ele é X ou ele é Y, se for do pai. E se for da mãe, também um deles é sexual. Só que da mãe é sempre X, porque a mãe é X, X, é duplo X, tá? E no caso desses cromossomos, dos outros 22, tá, que eu tenho, tanto do meu pai quanto 22 da minha mãe, ao total são 44, 44 cromossomos são cromossomos que nós chamamos de cromossomos autossômicos. Ah, Zé, se eles são autossômicos, esses autossômicos são aqueles responsáveis pelas outras características do indivíduo, tá? Então, dos cromossomos sexuais, ou você recebeu um X do pai e um X da mãe, se é uma menina, ou você recebeu um X do pai, aliás, um Y do pai e um X da mãe, aí você é um menino, tá? E à medida que você vai aumentando o grau da condensação do filamento aqui, ó, dessa cromatina, você vai conseguir formar, então, o que nós chamamos aqui de cromossomo, tá? Então, olha só, vamos ver aqui que ele vai te mostrar. Ele vai te dar algumas características aqui dos cromossomos que a gente vai estudar muito no ensino médio, inclusive no ano que vem. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Sobre a cromatina, sobre o cromossomo, sobre a unidade estrutural, sobre o centrômero e aqui também sobre o telômero, que eu gostaria de destacar um detalhe com vocês bastante importante, bastante usual sobre esses telômeros. Então veja só como que aparece inicialmente, tá? Você tem aqui, ó, no núcleo, um filamento. Então tá aí, que a gente chama de cromatina, formado basicamente por filamentos de ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, tá? Então, ó, esse filamento ele começa então a passar por um processo de duplicação. Aí você tem então aqui ele está duplicado, tá? E a partir do momento que você tem essa duplicação da cromatina,
você tem essa condensação. E com essa condensação aqui, ó, você começa a formar aqui, ó, uma espiralização, tá? E nesse processo de condensação, esterilização, você vai ter a formação aqui, ó, daquilo que nós chamamos de cromátides irmãs que compõem o cromossomo. Ah, então o que seria essa cromátides irmãs? Seria cada braço desse aqui que vocês estão enxergando, ó, que compõe o cromossomo. Então aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar para vocês. E eu vou falar isso aqui, embora não esteja diretamente nessa aula sobre isso, mas eu vou já abordar esse aspecto para você entender como é que acontece o câncer e qual a relação do câncer com o cromossomo, tá? Então você vai entender aqui comigo, quando a gente fala em câncer. Olha só, então cada bracinho desse aqui, ó, aí eles se juntam, né, ó, aí formou aqui o cromossomo, e no centro dele aqui, ó, ele vai ser ligado, tá, por essa estrutura que a gente vai chamar de centrômero. A gente vai ver que ao longo das divisões celulares você vai ter essa divisão, tá? E a formação de duas cromátides que a gente chama de cromátides irmãs, tá? Então presta bem atenção aqui no detalhe, aqui, que é um detalhe bastante legal. Olha só o que está acontecendo. Tá vendo que a cabeça do cromossomo, dos dois lados do bracinho, aqui na metade superior ele tem um bracinho menor, e na metade inferior ele tem um bracinho maior, tá? Aí dá para você ver aí. Então, ó, na cabeça dele, você tem essas estruturas aqui que a gente chama de telômeros. Tá vendo aqui, ó? Telômeros. Ô Zé, o que é um telômero? Presta bem atenção aqui, ó. Esse telômero aqui, ó, ele é fundamental para a manutenção, tá, dos cromossomos. O que acontece com esse telômero à medida que a pessoa ela vai envelhecendo? Por que é mais comum, a princípio, pessoas idosas terem câncer do que pessoas mais jovens? Embora hoje em dia você vê muitas pessoas jovens com câncer, tá? Aí deixa eu contar um detalhe para vocês que talvez vocês não saibam. O câncer, ele é desencadeado muitas vezes por um gatilho, tá? Seja ele um gatilho emocional, pessoa muito estressada corre mais risco de ter câncer, seja ele por um gatilho imunitário, uma baixa resistência, etc. tal, ou seja ele desencadeado por uma síndrome oportunista. Então, deixa eu te falar um detalhe. Normalmente, uma pessoa que morre de uma síndrome, eu vou citar uma síndrome que vocês conhecem bem. Síndrome da imunodeficiência adquirida. A pessoa tem AIDS, tá? AIDS, na verdade, não é uma doença, é uma síndrome. O que é uma síndrome? Qual que é a diferença? A síndrome é quando você abre uma porta de entrada, porque o teu sistema imunitário ele fica deprimido, fica enfraquecido, você abre uma porta de entrada para várias doenças oportunistas. Isso é uma síndrome. Então, uma pessoa que é HIV positivo, uma pessoa que tem a doença, que manifestou a doença, hoje ela trata como uma doença crônica, não tem cura, mas ela vai tratar na sua doença, tá? Com medicações, para que ela fique o resto da vida dela, ela fique, então, resistindo, se ela resistir bem às medicações, ela tem uma sobrevivência, uma boa qualidade, uma razoável qualidade de vida. Só que tem um problema. Normalmente, quando a pessoa vem a óbito, no atestado de óbito, as pessoas não colocam, muitas vezes, tá, que a pessoa tem AIDS como causa da morte. E sim, a causa da morte é a doença oportunista que a AIDS abriu a porta para que levasse a pessoa a óbito. Então, por exemplo, a pessoa está com a pneumonia, que é uma das causas bastante comum de morte entre os aidéticos. Então, se ela tem uma pneumonia provocada por um fungo, por exemplo, Pneumocystis carinii, se você pegar um fungo, você não é infectado pelo HIV,
você nem desenvolve pneumonia, o teu próprio sistema imunitário consegue erradicar esse fungo. Mas no caso do aidético, esse fungo pode levá-lo à morte, tá? Nossa, Zé, pode levá-lo à morte? Pode. É um fungo convencional, pneumocistis, tá? Ah, Zé, mas deixa eu entender então. Se pode levá-lo à morte, aí eu tenho um outro detalhe interessante, então, Zé. Qual que é o detalhe? Então, presta bem atenção. Essa pessoa, quando o médico ele assina o atestado de óbito dela, ela normalmente ele não coloca que ela morreu, tá? Por causa da AIDS. Embora a AIDS foi o efeito direto. Mas, a princípio, o que provocou a morte foi a pneumonia. Então, aí a pessoa fala, então a pessoa morreu de pneumonia. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, muitas vezes, quando têm AIDS, ou quando tem essa síndrome, muitas vezes isso torna-se uma porta de entrada para o câncer, tá? Nossa, Zé, câncer, neoplasia, tumor maligno? Isso. Neoplasia, que significa tumor, tumor maligno. Aí o que acontece muitas vezes? Aí muitas vezes você viu ou você vê pessoas muito jovens morrendo com câncer. Não quer dizer que o problema não seja só o câncer. Pode ser só o câncer por um probleminha genético aqui, ó, que eu vou explicar para vocês aqui agora, que está relacionado, inclusive, a uma herança cromossômica que você adquiriu ao longo dos seus familiares, ao longo da sua árvore genealógica. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem câncer, o que vai acontecer? Alguns tipos de câncer, tá? Alguns tipos de câncer, eles podem ser incentivados pela presença de vírus no organismo. Então, você tem, por exemplo, aquele vírus que se vocês se vacinam hoje desde jovens, aí, desde a idade de vocês, o HPV, vírus do papiloma humano. Pessoas que são infectadas com esse vírus, que provoca câncer na cabeça do pênis, câncer no colo do útero, provoca aquela verruga genital, tá? Então, esse HPV, ele aumenta o risco da pessoa desenvolver câncer. Não significa se você tem HPV, vou ter câncer. Não, não é assim que funciona, né? Mas se você tem um risco maior de ter câncer. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje, você vai pegar o laudo de morte dela, o laudo obituário dela, dá lá, morreu com câncer, muito jovem. Mas, na verdade, pode ser que essa pessoa tinha, tá, a síndrome da AIDS. E a AIDS abriu a porta, foi o principal gatilho para essa pessoa ter câncer. E ainda, infelizmente, no Brasil e alguns países aí, na África, Brasil, tá? É muito comum, o grau de incidência de HIV é muito alto, mesmo com o tratamento. Então, tem muitas pessoas que morrem muito jovens e no laudo dá como câncer. Na verdade, ela morreu com câncer, mas o que foi o gatilho para que ela tivesse o câncer foi uma doença viral provocada por um retrovírus, que é a AIDS, tá? Então, não se esqueçam disso. Então, a gente vê, fala muito, mas muita gente muito nova morrendo com câncer. Tem pessoas que apenas é uma fundamentação genética, que ela adquiriu isso. Agora, tem pessoas que eram aidéticas e, por causa disso, tiveram câncer. Então, o câncer é uma causa que, nesse caso, foi vinculada à AIDS, tá? Então, veja só, por que então, normalmente, pessoas mais velhas, elas têm maior propensão a desenvolver tumores malignos? O que acontece? Então, olha só, a ponta dos cromossomos, ou a ponta aqui de cada bracinho, que a gente chama aqui de cromátides irmãs, né? Porque eles estão fundidos, a ponta dos cromossomos é como se fosse a ponta do cadarço. Se você pegar o cadarço aqui, olha só, quando você está jovem, não se esqueçam disso aqui, ó. Se você ainda jovem, deixa eu só ver vocês aqui, acho que dá para você enxergar. Ó, se você ainda é jovem, olha o cadarço aqui, ó. Tá vendo o cadarço? Esse pontinho aqui, ó. Você tá vendo que aqui começou a dar uma desfiadinha? Ó, se o tênis é zerado, normalmente esse cadarço aqui, ó, que seria o telômero, ele seria bem revestido aqui, ó, pelo acrílico, ó. Não teria problema nenhum, seria totalmente revestido e não estaria desfiando, só para você entender, tá? Agora, à medida que o tênis ele vai envelhecendo,
você vai notando que a ponta do cadarço, que eu quero fazer aqui a relação com o telômero, essa ponta do cadarço aqui, ó, começa a desgastar. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá desgastando. E à medida que essa ponta do cadarço está desgastando, ela vai perdendo essa capa protetora aqui, ó, e o cadarço vai desfiando, tá? Isso acontece conosco com a idade. À medida que a idade vai passando, você vai tendo aqui, ó, a ponta do cadarço também vai desfiando, tá? Do cadarço de quem, Zé? Do cadarço dos cromossomos. Ele vai desfiando. Ah, então o que que acontece quando esse cadarço dos cromossomos aqui, ó, ele vai desfiando, Zé? Bom, é a mesma coisa que acontece aqui com os telômeros. Quando a pessoa vai envelhecendo, a pessoa passa de 60 anos, ela tem uma maior propensão de desfiar esses cadarços aqui, ó. Ah, mas esses telômeros são importantes? São importantes. Por quê? Porque eles produzem uma enzima, que é a telomerase, e essa enzima é fundamental para a divisão celular, ela é fundamental para a reposição de células que estão danificadas no nosso corpo, através, por exemplo, de processos mitóticos, tá? Ah, então, Zé, ele é fundamental e bastante importante. Agora, tem um detalhe, presta atenção aqui, ó. Se você perder a ponta dele, a princípio ele começa a apresentar esse desgaste, tá? E aqui começa a desfiar essa parte. Aí, a princípio, ele para de produzir a enzima telomerase. Aí você tem a supressão. Por quê? Porque sua célula está envelhecendo, seu cromossomo está envelhecendo. Aí, em alguns casos, em que a pessoa ela carrega uma propensão genética já, de herança familiar, e em alguns casos, você vai ver aqui um detalhe interessante. Do nada, esses cromossomos que têm aqui os telômeros e a produção de enzima telomerase comprometida, eles começam a produzir de uma forma desenfreada novamente essa enzima telomerase. Ah, Zé, então essa enzima ela é responsável pela multiplicação celular, não é isso? É, ela é responsável pela multiplicação celular. Bom, então, se ele começa a produzir novamente essa enzima, que é responsável pela multiplicação celular, o que vai acontecer, Zé? Aí, meu caro, ele começa a produzir essa enzima de forma desenfreada, aí você tem um problema. Qual que é o problema, Zé? Você tem um problema seríssimo. Essa enzima sendo produzida aqui, ó, tá, de forma desenfreada, ela começa a estimular a produção de neoplasias no corpo. Tá? O que é neoplásico, tecido neoplásico? São tecidos tumorais, tá? Então, são tecidos tumorais. Aí você pode ter um tecido tumoral benigno, pode ter um tumor benigno, e você pode ter... O que é esse tumor benigno, Zé, para eu entender? Que muitas vezes a gente ouve falar dessa questão de tumores benignos e tumores malignos. Para eu entender, esse tumor benigno, a diferença do maligno, que ele cresce até um determinado tamanho e para, tá? E não continua se dividindo. Embora, em alguns casos, mas eu tenho um tumorzinho em tal lugar, o médico falou que é benigno. Mas, se houver indicação médica cirúrgica, é melhor tirar, tá? Por quê? Porque em alguns casos, um tumor que aparentemente era benigno, ele pode se tornar maligno. Então, qual que é a diferença? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma situação que não é tão, né, comum, mas acontece. Um lado da situação é comum, que não é comum se tornar câncer. Isso que eu quero dizer. Já viu quando você tem dor de garganta? Aí você olha aqui, ó, porque você tem dor de garganta, a necessidade de alguns linfonodos, os antigos gânglios linfáticos, atuarem aqui, ó, se você está com infecção nessa região, eles vão atuar para quê, Zé? Vão atuar para combater uma infecção bacteriana, por exemplo, que está alojada aqui, formando placas de bactéria, tá? Na sua garganta. Então, aqui ele incha, ó. Ficam duas bolinhas aqui, normalmente, assim, nessa região aqui, duas bolinhas. Por quê? Ele está trabalhando em ter um benefício. Está produzindo ali leucócitos, tá? Glóbulos brancos, tal, para combater a infecção. Isso é perfeitamente normal. Mas tem pessoas que têm uma infecção forte,
toma antibiótico, melhora, etc. Só que essas bolinhas ainda continuam aqui, ó. Aí o gênero humano é curioso e às vezes fica preocupado, aí fica apertando. E você tem um problema. Os linfonodos, é igualzinho quando você põe a mão, por exemplo, na taturana, ela sapeca a parte de cima da sua mão e ela injeta veneno em você. Você tem um linfonodo aqui na axila. Nas duas axilas você tem linfonodos, tá? Que são os centros de defesa do teu corpo. Imediatamente, se você for sapecado, ou dependendo do inseto, por exemplo, que te picou, ele incha aqui debaixo, ó, debaixo da sua axila. Por que ele incha? Porque ele vai produzir o antiveneno para combater o veneno. Então, isso é o nosso sistema imunitário, tá? Só que esses linfonodos aqui, aí o médico sempre ele fala para você assim, isso não é nada. De fato, na maioria das vezes não é nada. Mas fala para você, não aperte, tá? Porque é um tecido que pode se expandir. E outra coisa, se dentro de 6 meses ele continuar, você vem aqui que eu vou tirar para você, né? A gente vai acompanhar mais de perto. E às vezes a pessoa fala assim, não tem necessidade, isso é bobeira. Não é bobeira não, tá? Pode ter problemas com esse linfonodo. Porque, a princípio, ele formou aqui, ele inchou, só que ele não regrediu. Ele formou o que a gente chama de tumor benigno, com o passar do tempo. Aí, esse tumor benigno, o médico, tá? Por uma questão de lógica e por uma questão preventiva, ele pode indicar a subtração desse tumor, tá? Para evitar que um dia esse tumor pode se tornar um linfonodo infartado e possa vir a produzir, tá? Um tumor maligno. Bom, Zé, então o que é esse tumor maligno? Esse tumor maligno é quando os telômeros, as pontas do cromossomos, começam de do nada, tá tudo desfiado já, na hora que você acha que já está caminhando para a morte, começa a produzir de forma normal a enzima telomerase. Aí essa enzima telomerase incentiva o crescimento sem parar das células, tá? Aí quando as células crescem até um certo ponto e param, é benigno normalmente, vamos usar uma linguagem bem simples. Agora, quando elas continuam crescendo e não param, em função dessa liberação da telomerase, aí o que acontece? O indivíduo está com tumor maligno, está com câncer, tá? E esse tumor, ele tende a se estender. Esse tumor, ele tende a buscar nutrientes nas regiões próximas, tá? Então, quando ele vai buscar nutrientes nas regiões próximas ao tumor, ele vai contaminando, tá? Com esse DNA defeituoso da célula, ele vai contaminando regiões próximas. Então, aí o câncer, ele começa a migrar para outras regiões no corpo. Daí, nessa etapa, a gente chama de metástase, tá? Que ele está se espalhando pelo corpo, certo? Então, Zé, está tudo relacionado ao núcleo, está tudo relacionado à cromatina, está tudo relacionado ao DNA, está tudo relacionado ao cromossomo? Com certeza. E aqui, ó, ele vai te apresentar aqui algumas classificações dos tipos de cromossomos que nós temos, tá? Então, aqui você vai ter aqui, ó, os metacêntricos. Quem são os metacêntricos? É aquele que essa região do meio aqui, que é o centrômero, que é responsável pela fusão, tá? Esse centrômero aqui, ó, ele está praticamente na região central. Então, ele vai dividir em braços de tamanhos, tá? Bem parecidos, tamanhos iguais. Então, esse aqui, ó, é o metacêntrico, você está vendo, tá? Aí você tem o submetacêntrico, esse aqui é o centrômero, ele sempre está mais deslocado para a região central, tá? Só que o tamanho dos braços são diferentes, que é esse aqui, ó. Na parte de cima ele tem braços menores e na parte de baixo aqui, ó, ele tem braços maiores, tá? Aí você vai ter aqui, ó, os acrocêntricos também, tá? Então, nesse caso dos acrocêntricos, que é o C, o que você vai ter de diferente aqui, tá? Ele vai apresentar aqui os bracinhos superiores são muito curtinhos, ó. Tá vendo? Então, eles são bastante curtinhos. E esse aqui, ó, os telocêntricos,
tá? Quase que você não detecta aqui esses bracinhos. Então, esse tipo aqui, ó, tá? Você não tem nos humanos. Então, praticamente, você não consegue visualizar esses bracinhos, por tão pequenos que eles sejam, tá? Então, aí você tem os tipos de cromossomos. Agora, além disso, você vai ter aqui dois tipos de células, ou dois tipos celulares. Aqui você está observando aqui, tá? Uma célula que a gente chama célula haploide e uma célula diploide, tá? Uma célula onde os cromossomos estão isolados e uma célula onde eles formam parzinho, tá? Então, o que que acontece, Zé? O que que você chama de célula haploide? O que que você chama de célula diploide, tá? E o cariótipo é quando você está lá na segunda fase da meiose e você tem todas as características corpóreas aí que determina o indivíduo da espécie humana. Então, a gente vai ver essa questão dos cariótipos também, falando bastante sobre isso na próxima aula. Mas só para a gente já definir aqui, uma coisa bem simples. Quando a gente fala em células, tá? 2N e célula N, na espécie humana, o 2N representa os 46 cromossomos que eu disse para vocês, tá? No início da aula. Então, o que é esse 2N? É a mistura do N da mãe e do N do pai. Então, a mãe cedeu um N com 23, o pai um N com 23. Somaram os dois e formou-se, então, tá? Um ovo ou zigoto, que deu origem a você, a mim, etc. tal, diploide, tá? Que a gente chama de célula diploide. Essas células 2N são a maior parte das células que nós temos no nosso corpo. Se você pegar, por exemplo, a célula da pele, é 2N, tá? A célula dos seus órgãos internos, a maioria deles todos 2N. O seu cérebro, 2N, tá? Essas células 2N, que é produto da soma, que contém os 46 cromossomos, nós chamamos de células somáticas, que são as células diploides. Ah, Zé, mas eu tenho células N também no nosso corpo? Claro que eu tenho. É o único local que ocorre o processo de divisão reducional ou meiose no seu corpo, é na região do testículo e do ovário, tá? Testículo do homem e ovário da mulher. Zé, como é que funciona essa questão, então? Muito simples. No processo de gametogênese, as células diploides, elas vão passar por processo de meiose e vão formar os gametas. Cada gameta nosso formado, no caso do homem, o espermatozoide, é uma célula haploide, N. Por que ela é N? Cada gameta da mulher, que é o ovócito, tá? Também é uma célula haploide, N. Por que é N, Zé? Porque quando fundir o gameta haploide do homem com o gameta haploide da mulher, vai formar um zigoto ou ovo, N com N, 2N, diploide, tá? Para que você consiga, então, na fecundação, receber as características do seu pai e as características integrais também da sua mãe, tá? A partir do cromossomo doado aí do DNA do seu pai e DNA da sua mãe, tá? Então, as células haploides no indivíduo humano, ela representa apenas, tá, as células sexuais. E essas células sexuais que estabelecem as conexões aqui dos indivíduos, foi aquilo que eu já citei para vocês. Nós temos, então, os cromossomos sexuais, tá? E temos os cromossomos que nós chamamos autossômicos. Então, exatamente aquilo que eu já citei, ó. Dos 46 cromossomos da espécie humana, o que acontece? Olha só, 23 são pares de cromossomos homólogos. Desses pares, você tem 22 autossômicos, tá? Identificados para o número 1 a 22. Aqui, por exemplo, você tem algumas doenças, o indivíduo ele pode fazer o mapeamento genético, ele pode descobrir essas doenças. Por exemplo, cromossomo 15, o cara tem tendência, tem alguma disfunção no cromossomo 15. Então, se for um menino, ele pode desenvolver câncer de próstata. Aí, determinado cromossomo, ele tem uma maior tendência a desenvolver câncer de mama, por exemplo, tá? E apenas um cromossomo
um cromossomo é sexual, X e Y. Você tem os cromossomos sexuais aqui, tá? Isso aqui eu já falei para vocês. E aqui você vai ter aqui, ó, sendo que um desses cromossomos, né, nas mulheres você tem dois cromossomos X, sendo que um deles permanece inativo sob a forma de heterocromatina, tá? Recebendo a designação de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, tá? Assim, através da análise dos cromossomos do indivíduo, nós vamos chamar aqui, ó, cariótipo de uma célula, é possível você identificar se é uma pessoa do sexo feminino ou uma pessoa do sexo masculino, tá? Porque se tem esse corpúsculo de Barr, ele apresenta então a condição de mulher. Se não tem, aí é um menino, porque o outro cromossomo automaticamente, tá, é um cromossomo masculino, certo? Então aqui, ó, se você for ver aqui, ó, essas setas desses cromossomos X aqui, ó, inoperantes, eles representam então o corpúsculo de Barr, tá? Então isso aqui tá fácil. Aqui ele vai falar, a gente vai falar na próxima aula também, algumas doenças relacionadas aí, tá? A questão cromossômica humana, na divisão dos cromossomos. Aí na próxima aula eu vou terminar isso com vocês, tá bom? E lembrando que segunda-feira, fortes emoções, e nós temos a nossa provinha na segunda, né? Segunda-feira temos a nossa provinha de física. Mas tá tranquilo, tá? Fiz a prova ontem, tá tranquilo. Tem menos de 30 questões. Então, assim, acho que vocês não vão ter problema. E nós vamos seguir os mesmos grupos que vocês já tinham já e não vai mudar nada. Beleza, então? Vou dar 5 minutinhos para vocês aí, ó, para vocês prepararem aí para próxima aula. Segunda-feira nos encontramos, então. Não esqueçam, é segunda mesmo que eu marquei com você. É segunda às 4 horas, né? Segunda-feira, às 4 horas, nos encontramos para a nossa provinha. Até lá. Tchau, tchau. Falou, Zé. É nóis, valeu. Falou, Zé, falou. Ô, Zé já saiu, rapaz. Ave Maria. Ave doido. Rapaz.
Caralho, já acabou, viado.